News, CNN. É isso, gente. Breaking News no 360 está aprovado. O teto do consignado é de agora 1,97% para aposentados do INSS. A Larissa Rodrigues e o Rudá Moreira anteciparam essa informação. Então eu venho com ela, dona da notícia. Larissa. A gente comentava, né, Tainá, que essa reunião estava acontecendo e assim que terminou essa votação, o Rudá me avisa aqui, então foram 11 votos favoráveis, apenas 1 contra e 3 abstenções. Esse Conselho Nacional de Previdência, que é composto por 15 membros. Recapitulando, então, já há mais ou menos 2 ou 3 semanas, essa discussão de qual seria a taxa de juros mensal do empréstimo consignado, esse empréstimo voltado para aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque esse mesmo conselho decidiu em uma reunião há alguns dias baixar de 2,14% a taxa do consignado para 1,7%. Só que isso que era para ser algo bom, abaixar a taxa, acabou gerando uma crise dentro do próprio governo, porque depois dessa taxa, a maioria dos bancos acabou não permitindo mais esse tipo de empréstimo, argumentando que com essa taxa só de 1,7% não dava para continuar bancando, porque muitas pessoas acabam não pagando. Então, agora a taxa foi um meio do caminho, como a gente vinha informando, 1,97, nem acima de 2, como queria o Ministério da Fazenda, nem abaixo de 1,7 nessa expectativa de 1,7, como queria o próprio Ministério da Previdência. A taxa vai ser de 1,97, Tainá. Perfeito, Larissa Rodrigues, obrigada pelas informações. Eu volto contigo em instantes. Vamos ouvir o que diz agora o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Tiveram 11 votos sim, 3 abstenções e 1 não. Mas os que votaram sim, levantaram a questão de que estão considerando que isso é provisório. Haverá uma solução em 60 dias depois da decisão do grupo de trabalho. Aonde querem chegar? Eles querem chegar a uma nova concepção do papel do consignado. Porque não é só taxa do consignado. Tem uma série de problemas que eles levantam. Por exemplo, assédio indevido. Tem aposentados e pensionistas que recebem 8, 10, centenas de ligações por dia pressionando e não lhes dando as informações corretas sobre o empréstimo. A gente também começa a colocar agora na página do INSS e todo o sistema da Previdência as taxas diferentes. No sistema capitalista você tem bancos cobrando 1,50 e outros bancos cobrando, como cobrava até então, 2,14. Por quê? Falta informação. Dá mais transparência. Então, não é só taxa que tem que se discutir, é o papel do consignado. E também o limite do comprometimento foi decidido ou ainda vai ser decidido? Ainda não. Isso é uma matéria que está sendo estudada. Nós temos uma grande preocupação com o endividamento. Você tem um percentual grande de aposentados que estão no seu limite, né? E aí fica rolando a dívida. Paga, não consegue pagar tudo, pega outro empréstimo e fica assim, rolando a vida toda. E tem muita gente se aproveitando indevidamente da falta de informação deles. Ou seja, oferecendo dinheiro como se fosse um prêmio, como se fosse um bingo, e a pessoa caindo na história e se endividando. Ministro, nós estamos ao vivo aqui na CNN, Rudá Moreira da CNN. Como que o governo vê essa aprovação? O governo está satisfeito e será que agora vai conseguir um meio termo aí com bancos, entidades sindicais, entidades de aposentados? Olha, foi o que foi feito agora. Nós recuamos no que a gente tinha proposto inicialmente, continuo achando a taxa alta, mas a gente tem que fazer o que é possível. Nem sempre é o que a gente quer, é o que é possível. Então foi feito o que é possível. Eu acho que a partir de hoje todo esse sistema financeiro volta a atuar. E nós vamos agora, durante os próximos 60 dias, aprofundar essa discussão do papel dos consignados, qual o seu objetivo, o grande endividamento por que passam grandes quantidades de aposentados e pensionistas e os assédios indevidos, os telefonemas, as pressões que vendem ilusão para muitos aposentados e pensionistas. Até que ponto o voto, só para finalizar essa pergunta, até que ponto o voto das instituições financeiras a favor dessa taxa representa, de fato, um retorno à oferta do crédito de consignado a aposentados e pensionistas por parte das instituições financeiras, dos bancos? Para ser justo, eles se abstiveram, não chegaram a votar a favor. Mas não é possível que, depois de nós mostrarmos claramente o recuo pela pressão que eles fizeram saindo do mercado, que eles vão jogar dinheiro fora pela janela. Não vão ter certeza disso.
Ministro, durante a reunião o senhor falou de pensar num novo consignado, futuro consignado para o país. O senhor falou que esse grupo deve ter participação de Ministério do Trabalho, Fazenda, Ministério da Justiça, por meio da Senacom. Há previsão de mudança de todo o sistema de consignado, inclusive para quem não está nesse sistema do INSS, para quem não é aposentado pensionista? Vai ser fruto desse estudo. Eu acho que o consignado foi criado com um objetivo, que é o objetivo de ajudar o aposentado e o pensionista a ter uma melhor situação na sua vida. Só que ele não pode ter essa melhor situação na sua vida com comprometimento, às vezes, de 50% da sua renda, 45%. Então, nós temos que agora repensar o papel dos consignados, como os bancos públicos podem ter seu objetivo de ajudá-los, porque durante os últimos 4 anos, praticamente Banco do Brasil e Caixa Econômica caíram drasticamente a sua participação no mercado por determinação do governo anterior. Não queriam deixar o Banco do Brasil e a Caixa agir com os aposentados. E eles cobravam mais baixas taxas, muito mais baixas do que o mercado comum, o mercado dos bancos. Então, nós vamos repensar isso, vamos ver como melhora essa relação com o Banco do Brasil, com a própria Caixa, e vamos trabalhar para assistir agora a ver se o Copom diminui essas taxas da Selic para ajudar também a melhorar as taxas consignadas dos aposentados. Me explica uma questão. No meio dessa votação, se estabeleceu também uma taxa fixa para a questão dos cartões. Eu não entendi direito. Como é que funciona esses cartões? Cartões são cartões que os próprios bancos oferecem aos aposentados e pensionistas como cartão de crédito comum, né? Então, essa taxa passou para 2,89. O que acontece com isso? É uma taxa ainda alta, mas bem abaixo do que a taxa de mercado. Quanto é que está? Estava 3,06, né? Então caiu 0,14, estava 3,03, caiu para 0,14. É uma diminuição. No fim da história, todas as taxas diminuíram, enquanto o Banco Central mantém as suas taxas. Então nós estamos querendo mostrar à sociedade que é preciso para o Brasil crescer, baixar a taxa de juros. O que o presidente Lula falou, a última? O que o presidente Lula falou para os senhores? Porque ele defende redução de taxa de juros da Selic. Como é que pedir para subir o juro que tinha sido reduzido? Não, ele em nenhum momento pediu para subir taxa de juros, não. Essa avaliação que a Fazenda fez com os bancos do Brasil, os bancos públicos e Caixa Econômica, foi a falta de condições de eles ocuparem o espaço desses bancos privados. Então, ia ficar sem consignado. Então, isso seria, para muitas famílias, um problema sério. E isso é que nos convenceu a buscar um acordo. Nós paramos até a reunião um pouquinho para buscar um de acordo e fazer um acordo com taxas, não aquelas que deveriam ser adequadas, que no meu ponto de vista ainda era anterior, mas no que é possível. Então o presidente Lula em nenhum momento pediu, ele quer, inclusive formou um grupo de trabalho que vai participar a Fazenda, o Ministério do Meio Social, o Trabalho, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a área de defesa do consumidor que está na Justiça, para examinar nos próximos dias caminhos novos para os consignados. Vamos lá, gente. Obrigado. Nós ouvimos. Esse é Carlos Lupe, ministro da Previdência. A gente tem daqui a pouco o Rudá, né, gente? Vocês me avisam quando ele tiver a postos. O Rudá é quem traz a informação agora na saída dessa reunião do Conselho da Previdência, que decide pelo teto do consignado em 1,97%. O que disse o ministro? Sim, reconhece que é um recuo, porque o Conselho havia decidido baixar no braço para 1,70%. Ele ainda considera uma taxa alta, mas é a taxa possível, segundo o ministro da Previdência Social. Joga para frente, fala de que é necessário expandir a discussão sobre o consignado e discutir o papel desse tipo de crédito ofertado aos aposentados. No final, ele fala do presidente Lula e eu achei super interessante, Larissa Rodrigues, porque a gente tinha a expectativa de que essa decisão fosse fechada amanhã e já fosse levada para o Conselho, a decisão dos ministérios envolvidos na discussão ali, a Fazenda, a Previdência, os bancos. E não, o que a gente viu não teve consenso, precisou levar até o presidente da República para que se chegasse ao meio do caminho, que não deixa... Que assim, é o meio do caminho, ok, mas não deixou nem a Previdência, nem os bancos super satisfeitos, Larissa. Mas foi ali um trabalho do presidente, o que me informaram até de bancar mesmo e tomar a própria decisão, porque foram várias reuniões. A gente vem acompanhando, né, Tainá? Ontem, reunião longa,
terminou o dia sem nenhum tipo de acordo. Hoje Lula falou, vem aqui, eu estou doente, vou recebê-los aqui na minha casa para a gente discutir. Tanto que nem foi dito como uma reunião oficial para tratar desse assunto. Foram chegando alguns ministros para discutir com Lula, um saía, outro entrava. Por fim, o que me informaram é que Lula bateu o martelo de que seria 1,97. Atendendo, em especial, os bancos, no sentido de que era muito pior não possibilitar a população acesso a esse empréstimo, mesmo que com um juro um pouco mais alto, mas a partir do momento que os bancos se negaram a continuar com o empréstimo quando o juro caiu para 1,7, era pior. Ele até tinha um argumento ali de que trabalhou para diminuir os juros, mas adiantou diminuir os juros se a oferta desse tipo de crédito não estava como antes, pelo contrário, pouquíssimos bancos continuavam, teve que fazer esse trabalho, então, de aumento. Mas tentou não chegar, me informaram, à taxa de 2%. Acaba sendo pouco, né? Você fala de 2 para 1,97, mas que esse número 2 representava praticamente o que era antes, né? Que era 2,14. Então, que até ao deixar no 1,9 já é uma sinalização de que o governo teria feito alguma coisa para baixar esses juros. Mas fica claro duas coisas na fala do ministro Carlos Lupe. Não era bem o que eu queria, eu não vou saber as palavras corretas que ele falou, mas que ele não estava satisfeito, que ainda continuava alto, mas que ele acabou tendo que ceder para possibilitar a população. E outra coisa também de que essa nova taxa deve ser reavaliada na próxima reunião daqui a 30 dias, Tainá. Perfeito, porque foi uma reunião, né, Lari, convocada ali de urgência, uma reunião extraordinária, justamente para tratar somente desse ponto específico, dessa mexida abrupta no teto do consignado sem o consentimento da Fazenda. Yuri Pita, quero te ouvir também sobre o que a gente pode esperar, então, mais para frente. A grande expectativa agora é quais bancos vão reabrir primeiro as suas linhas de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Lembrando que houve uma primeira reação do setor privado, mas que foi acompanhada dos dois maiores bancos públicos, do Banco do Brasil e da Caixa, subordinados ao ministro da Fazenda, ao Ministério da Fazenda. A grande questão agora é se vai partir dos bancos públicos esse primeiro passo para voltar a ofertar essa modalidade de empréstimo ou se não, ou se também vai ser o setor privado quem vai fazer esse primeiro gesto de que a partir deste novo limite vão poder voltar a ter alguma margem de lucratividade. A alegação que as instituições financeiras, tanto as privadas quanto as públicas, deram para suspender o consignado era de que com aquele primeiro teto mais baixo estabelecido pelo Conselho Nacional da Previdência Social, o 1,7% ao mês, esse tipo de empréstimo se tornava, não só não se tornava não rentável, como daria prejuízo para os bancos. E o banco não existe para dar prejuízo, o banco não é instituição religiosa. Então, por isso houve esse fechamento dessas linhas de crédito, de novos empréstimos nesse sentido, o que causa um desgaste para o governo como um todo. Daí, todo esse esforço envolvendo o próprio presidente da República para que, no mínimo, se conseguisse restabelecer. A grande questão é quem vai fazer esse primeiro gesto agora de voltar a ofertar crédito para aposentados e pensionistas com esse novo limite. Perfeito. Yuri e Larissa, eu falo com vocês em instantes. Deixa eu chamar o Rudá Moreira, ele também que antecipou, junto com a Larissa Rodrigues, a informação cravada nesse instante pelo Conselho Nacional de Previdência. Conta os bastidores aí da reunião, Rudá. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para todos que acompanham o CNN 360. Pois é, nós passamos a informação logo que saiu, logo que foi deliberada, que foi finalizada a votação que aconteceu aqui, nessa sala, no Ministério da Previdência Social em Brasília. O Conselho Nacional de Previdência Social, presidido pelo ministro Carlos Lupe, que nós mostramos ao vivo no 360. Então, o Carlos Lupe presidiu essa reunião que teve manifestação de entidades sindicais, entidades de aposentados e pensionistas, também representante de instituições financeiras. A proposta foi apresentada na primeira parte da reunião, a proposta do governo, trazida por Lula, de 1,97%. Teve um intervalo e, na segunda parte, cada uma das entidades pôde falar e aqui não foi tão bem aceita. Várias entidades demonstraram preocupação e falaram em tom crítico a essa proposta de 1,97%. Várias entidades sindicais defendiam que fosse aprovada a proposta com um teto de juros um pouco mais
mais baixo, em 1,90%, 1,9%, portanto, uma diferença de 0,07 pontos percentuais, mas que fazem uma grande diferença lá na frente, principalmente para quem é aposentado, para quem depende de um benefício do INSS. E após esse pequeno debate, que inclusive o ministro foi cobrado por um dos representantes dos sindicatos aqui, de que essa proposta teria sido antecipada antes, nós mesmos na CNN falamos que essa proposta do governo era de 1,97, e o que o ministro disse que não saiu da boca dele, não foi falado por ninguém depois da reunião, mas que a decisão não estava tomada, que seria tomada aqui como de fato foi. O resultado da reunião, o resultado da votação foi que 11 dos 15 integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social votaram a favor da proposta do governo, teve apenas um voto contra de uma das entidades sindicais e 3 abstenções, 2 entidades sindicais e também a abstenção do representante das instituições financeiras. Este representante dos bancos, que inclusive usou ali a sua fala logo antes da votação para deixar claro, do ponto de vista dele, que não houve nenhum movimento conjunto dos bancos de pararem de ofertar a esse consignado aos aposentados do INSS quando houve essa redução na reunião anterior do CNPS. Houve todo esse movimento, os bancos pararam de ofertar, inclusive o Banco do Brasil e a Caixa, e hoje, então, essa outra reunião aprovou essa nova proposta de 1,97%. Bom, algumas das entidades que falaram contra, inclusive, votaram a favor, depois entendendo que não era o ideal, como o próprio ministro disse, mas que era o possível para que não fosse algo acima de 2%, como vinha sendo trabalhado antes dessa decisão tomada agora há pouco, que a gente trouxe aqui logo que saiu a notícia, Tainá.